Pelo Campeonato Espanhol, a gente vai ter Real Madrid e Alavés. Real Madrid, que é o segundo colocado, 14 pontos em 6 jogos. O Alavés vem fazendo uma boa campanha, mas a gente não pode fugir aqui do favoritismo do Real Madrid. Então, vitória do Real Madrid seco é muito válido. Over 1,5 também é muito válido. Real Madrid para marcar 2 gols também é muito válido nesse duelo, beleza? Os últimos 10 jogos do Real Madrid foram 6 vitórias. Os últimos 10 jogos do Alavés foram 4 vitórias. Ainda pelo Campeonato Espanhol, Sevilla recebe o Valladolid. Duas equipes que estão na parte de baixo da tabela. Sevilla é o 15º colocado, Valladolid é o 17º, né? Então, jogo aqui de duas equipes que começou mal a temporada, porém o mando de campo pode prevalecer. Então, Sevilla para esse duelo tem um certo favoritismo. Dá para cravar uma moedinha na vitória do Sevilla, mas se você quiser ser um pouco mais seguro, você pode ir dupla chance, né? Caso empate. Over 1,5 também se encaixa muito bem nesse duelo. Os últimos 10 jogos do Sevilla foram 3 vitórias. Os últimos 10 jogos do Valladolid, 3 vitórias. Beleza, galera? Vamos para o próximo jogo. Valência e Osasuna, também pelo Campeonato Espanhol. O Osasuna é o 7º colocado. Valência começou mal a temporada, é o 19º, é o vice-lanterna, mas vai jogar em casa. Então, as casas de aposta estão dando uma igualdade muito grande nesse duelo, certo? Então aqui eu cravaria apenas over gols. Acredito que over 1,5 é muito válido, tá com uma taxa de acerto aqui de 68%. É uma taxa de acerto onde gera uma dúvida, certo? Então, uma moedinha no over 1,5 para esse duelo é válido. E se você quiser apostar em uma das duas equipes, eu iria no dupla chance para o lado do Valência. Então, dupla chance caso empate. Os últimos 10 jogos do Valência, galera, não vem tão bem, foram só 2 vitórias. Os últimos 10 jogos do Osasuna foram 4 vitórias, beleza? Pela Série B, o Operário recebendo o Guarani. O Operário, que é o 12º colocado, vai enfrentar o Guarani, que é o lanterna. Então o Operário jogando dentro de casa tem um favoritismo, tá com a odd até muito alta, então vale sim uma moedinha na vitória do Operário, que tá pagando 2,5 na média das casas de aposta, certo? Se você quiser amarrar com dupla chance, é mais válido ainda, né? Dupla chance, Operário, empate para esse duelo. Os últimos 10 jogos do Operário, 3 vitórias. Os últimos 10 jogos do Guarani, 5 vitórias. Beleza, galera? Botafogo recebendo o CRB. Botafogo, que é o 15º colocado. CRB é o 18º. Duas equipes que estão mal no campeonato, na parte de baixo da tabela. Então acredito numa igualdade muito grande para esse duelo. Se você quiser cravar um empate no seu bingão, é muito válido. André, eu não quero bingão, quero jogo único. Jogo único eu iria no over 1,5 para esse duelo. Over 1,5 é muito válido. Se você quiser colocar na sua dupla ou na sua múltipla, over 1,5 ou dupla chance, Botafogo, empate, né? Com o CRB fora de casa deixa muito a desejar. Ou vitória do Botafogo, vai com aquele troquinho do pão que é válido, beleza? Taxa de sucesso para esse duelo. Os últimos 10 jogos do Botafogo, 3 vitórias. Os últimos 10 jogos do CRB, não venceu nenhum jogo. Daí você tira o favoritismo do Botafogo, beleza, galera? Ainda pela Série B, teremos Ponte Preta e América Mineiro. Ponte Preta, que é a 13ª colocada. O América Mineiro brigando na parte de cima da tabela, então não vai ter vida fácil. A Ponte em casa é um time chato, mas vocês veem que as casas de aposta dão um leve favoritismo para o América. Porém, eu fugiria dessa vitória do América. Se você quiser ir casa, empate, é válido. Dupla chance na Ponte Preta é válido, porque a Série B é um campeonato muito disputado. Então tá pagando até uma odd muito boa, 1,52 na média para dupla chance na Ponte Preta. Over 1,5 eu considero um pouco mais garantido, já que são duas equipes que necessitam do resultado, porque já está na fase final da Série B e eles necessitam, né, a Ponte Preta fugir ali um pouco da zona e o América brigar pelo G4. Os últimos 10 jogos da Ponte Preta foram 2 vitórias. Os últimos 10 jogos do América, 3 vitórias. Beleza, galera? Vamos para o próximo jogo. Pela Copa Libertadores, teremos o River Plate recebendo o Colo-Colo. O primeiro jogo foi 1-1 na casa do Colo-Colo e dessa vez a gente vai ter o jogo na casa do River Plate, né? Então, River Plate favorito para vencer o jogo, favorito para classificar. Né? A odd de 1,48 na vitória do River é muito válido, certo? Quem quiser ir uma garantia a mais, dá para ir no dupla chance, River Plate empate, e no over 1,5 também, já que o primeiro jogo foi empate e as duas equipes necessitam do resultado. Né? Então, over 1,5 é válido. E vitória do River também é válido. Os últimos 10 jogos do River Plate foram 4 vitórias. Os últimos 10 jogos do Colo-Colo foram 7 vitórias. Pela Copa Sul-Americana, teremos o jogo da volta entre Corinthians e Fortaleza. Primeiro jogo no estádio Castelão, comando do Fortaleza foi 2-0 Corinthians. Então o Corinthians está muito à frente para classificar.
certo? E nesse duelo eu acredito que a gente tem que ter cuidado. O Fortaleza vai se lançar para o jogo, porque necessita fazer uma diferença muito grande para tentar levar para os pênaltis ou classificação nos 90 minutos. Então, ou ver um e-mail para esse duelo é muito válido, né? Já que o Fortaleza vai ter que se lançar, consequentemente dando espaço para o Corinthians. Mas, vitória seca aqui de uma das duas equipes, eu fugiria, porque é um jogo aqui onde a gente tem que ter muito cuidado. O Fortaleza não é um time bobo, né? E o Corinthians já está com o resultado feito. Então, houve um e-mail para esse duelo, eu acho muito válido e seria a única que eu iria. Os últimos 10 jogos do Corinthians foram 5 vitórias. Os últimos 10 jogos do Fortaleza também foram 5 vitórias. Beleza, galera? Também pela Copa da Arábia, o Al Ittihad vai receber o Al Ain, certo? Jogo com mando de campo do Al Ittihad. Nas últimas 10 partidas foram 20 gols marcados. Então também dá para você ir no over goals, over 1,5, over 2,5 ou over 3,5. Claro, à medida que você vai subindo aí a quantidade de gols, você vai diminuindo a quantidade de valor que você vai dar na entrada, beleza? O Al Ittihad muito favorito também para esse duelo. Os últimos 10 jogos do Al Ittihad foram 5 vitórias, os últimos 10 jogos do Al Ain foram só 3 vitórias. Beleza, galera? Vamos para o próximo jogo. Pela Copa da Inglaterra, o Chelsea recebe o Barrow. Chelsea muito favorito, marcou 21 gols nos últimos 10 jogos. Então dá pra gente ir no over gols também, já que na vitória do Chelsea tá pagando muito pouco. Então Chelsea marcando 2 gols no jogo é válido. Chelsea 2,5 também é muito válido, beleza? Os últimos 10 jogos do Chelsea, que começou muito bem a temporada, foram 6 vitórias. Os últimos 10 jogos do Barrow foram 7 vitórias. Vamos para o próximo jogo. Ainda pela Copa da Inglaterra, o City vai receber o Watford. Né? O City, a gente nem precisa falar de números, 20 gols nos últimos 10 jogos. É uma seleção, deve colocar o seu time mesclado, né, ou reserva. Tá com odd de 1,15, então dá para aproveitar essa odd de 1,15 sim. E na vitória do City, que é muito favorito para esse duelo. Over 1,5 ou over 2,5 também. Tá com a cotação aí boa que dá para você pegar. City favorito, City que nos últimos 10 jogos, certo? Foram 4 vitórias. E o Watford nos últimos 10 jogos, 5 vitórias. Vamos para o próximo jogo. E o Wimbledon vai receber o Newcastle, certo? Também pela Copa da Inglaterra. Newcastle, que nos últimos 10 jogos marcou 17 gols. O Wimbledon marcou 16 nos últimos 10 jogos. Então, mais um jogo para over gols também. Favoritismo do Newcastle, claro, é o time de primeira divisão, com o elenco melhor. Então, quem quiser ir na vitória do Newcastle é válido. Over 1,5 também é muito válido para esse duelo. Os últimos 10 jogos do Wimbledon, né, eles conseguiram 7 vitórias. Os últimos 10 jogos do Newcastle também foram 7 vitórias. Beleza, galera? Então vou deixar agora um bilhetezão para você com a odd super massa para a gente tentar buscar o green.